Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Caminho, onde nós analisamos, debatemos, discutimos, trazemos ao conhecimento as obras ditadas pelo Espírito Caminho, ao médium carioca José Raul Teixeira. No momento, estamos tratando da obra Educação e Vivências, e hoje vamos tratar da lição número 22, Vive com o Cristo. O Espírito Caminho, nessa lição, nos leva a um confortável encontro com Jesus. Ele nos alerta, na primeira parte da lição, sobre algumas agonias e sofrimentos que nós temos na nossa vida, que é muito importante. Nós estamos aqui só fazendo um comentário bastante superficial, à guisa de estimular a leitura desta obra, mas nós vemos que ele diz assim, há intensas angústias nas expressões torturadas, em rictos nervosos, quando se está à cabeceira do enfermo amado, temendo a passagem que parece se avizinhar. Então, ele trata desses tormentos, desses medos que nos atingem, que nos afetam diariamente. Então, ele reconhece que é isso, mas ele diz em seguida, se mergulhar a alma, porém, no estuário do amor do Cristo, toda agonia cederá aos poucos ao regime de calma, que a compreensão dos desígnios divinos faculta. Então, ele vai, nesse texto, ele vai colocando o tormento, ele existe, ele é fato, nós temos o tormento. Mas ele também coloca, junto com o tormento, a ideia de que se nós buscarmos Jesus na hora daquele tormento e procurarmos entender os desígnios divinos, nós vamos encontrar a calma, quiçá a paz que nós estamos procurando. Quando ele vai em seguida, ele fala, do número daqueles que se arrastam pelos mundos, os mutilados, os doentes, todos aqueles que têm inúmeras dificuldades pela vida, que são muitos. Quando nós vamos, e ele diz depois, quando nós vamos buscar o Cristo, nós veremos que tudo não passa de uma faixa tormentosa da vida coletiva. Olha como muda o quadro, Como o Espírito Caminho nos traz calma, porque ele mostra que há um quadro de miséria, de lutas, de tristeza, de corrupção, de doença, doenças incuráveis, de sofrimento, de pandemias. Mas, do outro lado, ele mostra que tudo não passa de uma faixa tormentosa da vida coletiva. Então, ele diz que cada um que experimenta esses trânsitos resgata. Quer dizer, aqueles que estão submetidos a essas leis estão resgatando, então vive com Cristo. A toda a dificuldade que eu tiver, ele sempre nos estimula com esse texto a nós buscarmos o Cristo. Da mesma forma que ele diz, há muitos revoltados que se lançam aos descaminhos morais, admitindo que somente por aceitar a corrupção, que eu tenho que ser corrupto, eu tenho que seguir pelas alamedas enlouquecidas do mundo, eu tenho que consumir o meu corpo. Quer dizer, se revolta e se lança em experiências negativas, E acabam, ao invés de fazer governos, acabam desgovernando cidades, países. Quanto de nós que não vê isso? E aí ele dá o antídoto. Somente voltando aos olhos para os céus é que esses infelizes adeptos da balbúrdia e insanidade compreenderão que não há nada negativo na proposta divina, mas que é preciso seguir com o Cristo sem se entregar à corrupção. Então, no momento que nós estamos vendo um mundo com corrupção por todos os lados, que não é uma exclusividade do Brasil, a corrupção está esparramada em todos os sistemas políticos, em todos os continentes, todos os países, a corrupção e a corruptores. Então, no momento que isso nos incomoda, porque o dinheiro acaba sendo desviado, poderia ser levado para o bem-estar geral, nós nos revoltamos, nós ficamos tristes, chateados, mas ele traz o outro lado da moeda. Vive como Cristo. Olha para os céus. E aqueles que estão corrompendo e são envolvidos com a corrupção, verão quando olhar para o Cristo que estão completamente equivocados.
Que o motivo dele buscar os caminhos equivocados, a revolta com Deus, não faz sentido. Porque aquilo que nós estamos passando está em curso nas nossas quadras necessárias de modificação íntima. Então, ele aí, na segunda parte do texto, ele nos emula, nos estimula a viver com Cristo, né? Então, vive com Cristo, se você quer alcançar a luz dentro de ti mesmo, né? Vive com o Cristo para a convivência, para que você logo compreender que viver é aprender a servir no bem. Então, ele vai nos chamando para um olhar diferente. E aí ele diz uma frase que eu quero destacar, que ele diz assim, ó, vive com o Cristo e perceberás a cada hora que a evolução do mundo não depende senão da tua particular evolução. Isso é próprio do Espírito Caminho. Ele mostra para nós essa visão mais ampla do macro, a cosmovisão. Mas ele nos traz a importância do micro, que somos nós. Para que nós não percamos tempo e energia tentando reformar o mundo, adotando posturas equivocadas, partindo para mídias sociais, para violência, para agressões, em nome de uma mudança, esquecendo-se de fazer a mudança dentro de si. Eu vou usar um exemplo aqui que é muito importante, né? Que é muito simples, eu diria. Só guisa de exemplo, não tomem como absoluto. Que nós temos muitas pessoas que são envolvidas com práticas ambientalistas, ONGs, etc, etc. E muitos vêm cobram da gente, cobram que a gente tem essa postura, e estão fazendo o seu trabalho de acordo com a sua doutrina. Mas eu sempre pergunto, você recicla lixo na sua casa? A maioria não recicla. Então, ela quer mudar o mundo, mas ela é incapaz de reciclar o próprio lixo de casa, lavar o que ela vai descartar, separar o descarte. Isso é o que nós podemos fazer. É o que mais nós podemos fazer. Tomar cuidado com o combustível que eu uso, né? Usar mais transporte coletivo, usar o etanol. Então, aquelas medidas que estão ao meu alcance, eu posso fazer. Aí, quando você vai com essas pessoas, a maioria não faz isso. Usa bastante latinha, usa bastante coisa que não é reciclável, usa plástico, consome bastante roupa, que tem uma cadeia produtiva bastante ruim para o meio ambiente e por aí vai. Né? Então, nós vemos a mudança do mundo começa por nós, né? Na nossa intimidade. Vive com Cristo cada dia mais intimamente e verás que o seu amor por todas as ovelhas do seu aprisco é de tal magnitude que rogou ao Criador permissão para que o Espírito Consolador se pudesse apresentar, que é o Espiritismo. Vive com Cristo intimamente. Procura fazer a sua mudança, considerando que Jesus é o guia da terra, é o governador da terra. Ele está no leme de tudo o que está acontecendo a um porquê, que às vezes eu não compreendo, eu não entendo, pelas minhas deficiências. Mas se eu viver com ele, na minha intimidade, eu já estarei dando um grande progresso e uma grande contribuição para o todo. Silenciosa, assertiva, perseverante, construtiva e mais, planificadora, porque é minha intimidade, eu estou bem comigo, eu estou procurando olhar pelo lado do Cristo, então eu estou bem comigo, estou feliz comigo. Então ele diz assim, somente com Cristo atingirá os pontos altos da aventura daqueles que se fervoraram ao labor da própria educação. Então, vive com Cristo e se aplique ao labor da própria educação. Somente aqueles que entendem isso é que poderão lograr bom êxito no futuro e poderão viver em paz se viverem com Cristo. Pensa nisso. Jesus conosco sempre.